tudo bem? Essa aula é sobre provas no processo penal. Nós vamos começar falando sobre algumas noções gerais. A primeira delas é que não dependem de prova os fatos evidentes, os notórios e os inúteis. Aqui a gente pode dividir em dois grupos, né? Os evidentes e os notórios, que são aqueles fatos que todo mundo sabe, né? Que são escancarados. Então pense aí numa ação penal que está tentando responsabilizar o prefeito por desvio de valor. Essa ação, eu não vou precisar fazer prova de que aquela pessoa de fato é prefeito. Não vou precisar juntar a diplomação do sujeito. Por quê? Porque todo mundo sabe que fulano é prefeito da cidade X. De outro lado, quando a gente fala em fato inútil, a gente pode pensar naquele fato que não contribui em nada para o desfecho do processo. E aqui é delicado definir aquilo que é inútil e o que vai contribuir com o desfecho do processo. Porque pense assim, o que a testemunha ou a vítima comeu no almoço? De regra, isso é irrelevante, é um fato inútil, mas pode ter, na peculiaridade de um processo, a relevância daquela pergunta. Então, não há como falar de antemão o que é uma pergunta inútil, porque dependendo o caso, aquela pergunta que para os outros seria inútil, naquele contexto ela é importante. Depois eu também lembro que nós temos presunções feitas pela própria lei. E aí essas presunções elas podem ser absolutas ou relativas. Quando nós falamos em presunções absolutas, significa que não cabe prova em contrário. É aquilo e ponto final. Já as presunções relativas, elas permitem que se faça a prova em contrário. E aqui, para citar exemplo das duas, eu acho importante falar do estupro de vulnerável e aqui falando em vulnerabilidade pela idade, ou seja, o menor de 14 anos. Para a legislação penal brasileira, o menor de 14 anos ele não pode consentir sobre a relação sexual. Então, mesmo que não haja violência, toda relação sexual com menor de 14 anos, ela é presumida como se fosse violenta, né? Ela é presumível que ali a gente tem um crime. Aqui a gente fala numa presunção o quê? Absoluta ou relativa? Bom, a gente já teve várias mudanças jurisprudenciais em relação a isso. Já se entendeu que era uma presunção absoluta, né, que não cabia prova em contrário, que se presumia aí um não consentimento, que é o que eu estou chamando aqui de uma forma de violência em relação ao menor de 14 anos quando pratica ato sexual. E depois a jurisprudência do STJ começou a admitir prova em contrário. Então, se era uma relação consentida pela família, se depois as pessoas casaram, se tiveram filhos, isso fazia prova e aí a gente conseguia uma absolvição por esse caminho. Também era possível fazer prova de experiências sexuais anteriores e tal. E aí depois mudou de novo a jurisprudência e o STJ hoje entende que não cabe prova em contrário. E nesse sentido, o legislador também alterou a legislação brasileira e hoje expressamente consta lá no artigo do estupro de vulnerável que não interessa se a pessoa teve experiências sexuais prévias. Então, se nós tivermos um profissional do sexo de 13 anos, não faz a mínima diferença, ainda assim vai ser considerado estupro de vulnerável, não interessa se a relação foi consentida. E também não vai fazer diferença se as pessoas casarem depois, tá? Então, hoje é uma presunção legal absoluta. Também lembro aqui que a revelia no processo penal ela não implica confissão. Vamos lembrar lá no cível, né? Quando nós falamos numa ação cível, quando o réu ele é citado e ele não contesta, se presume verdade tudo que o autor falou. Então, junto com a revelia no processo civil, a gente tem a confissão. Aqui no processo penal, a revelia existe, é um instituto aplicável, mas a revelia no processo penal não implica confissão. Ainda assim, a gente vai ter que fazer prova. E aí vem a nossa próxima característica, que é
toda a carga de prova pertence à acusação. É por isso que quando nós temos a revelia no processo penal, ainda assim tem que se fazer prova, porque quem tem que fazer prova é a acusação. Claro que a doutrina e parte da jurisprudência majoritariamente acabam colocando aqui uma divisão, né, dizendo que cabe à acusação provar o fato em si, provar qualificadoras, agravantes, enfim, mas vai caber à defesa comprovar quando alegar, por exemplo, excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, o estado de necessidade e as situações de exclusão de culpabilidade. Então, uma eventual alegação de que a pessoa estava cumprindo uma ordem de superior hierárquico, isso, segundo a corrente majoritária, deveria ser comprovado pela própria defesa. Depois, lembro aqui que no processo penal cabe prova emprestada, ou seja, a prova produzida em um processo, lembro aqui, né, sob o contraditório, né, é possível que ela seja usada em outro processo. O padrão é intimar as partes para ver se de fato as partes concordam com esse empréstimo probatório, justamente para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa. E também lembro aqui que cabe prova antecipada. Aqui lembrando, é exceção, mas cabe. A prova antecipada é aquela prova que é produzida judicialmente, em contraditório, mas é produzida antes da instrução penal. E é produzida em situações específicas. Então, a gente acha que vai perder a prova, que não tem mais a possibilidade de produzir no momento oportuno, a gente pode produzir antes. Exemplo disso é aquela situação de uma testemunha, de uma vítima que está com uma doença terminal e aí não dá tempo de esperar para ouvir essa pessoa lá na instrução. O que o juiz faz? O juiz antecipa e ouve só essa testemunha, justificando que foi por essa situação, e aí a gente produz então essa prova antes, mas em contraditório. Eu não posso usar a prova antecipada para ouvir policiais sob a alegação de que se a gente esperar um ano ele vai esquecer o que aconteceu. Então é de fato uma situação excepcional e ela tem que ser justificada. Também coloco aqui nas noções gerais que não cabe prova ilícita no processo penal. E aqui seja aquela prova que diretamente é ilícita, seja aquela prova que é ilícita por derivação. Quando nós falamos em prova ilícita aqui, eu estou usando já a concepção atual, que é não dividir em prova ilícita e ilegítima. Antigamente a gente dividia a prova que era produzida violando norma constitucional e a prova que era produzida violando outra norma, né? Em especial norma processual. E aí tinha essa classificação de prova ilícita e prova ilegítima. Hoje a gente chama tudo de prova ilícita, e porque indiretamente vai ter violação à Constituição, né? E aí a gente não permite a utilização, em especial para condenação. Agora, se eu tiver essa prova ilícita como a única prova que pode conduzir para uma absolvição, a gente vai usar aquela ideia de sopesamento de valores. E aí, por uma questão principiológica, a gente acaba admitindo a utilização, como eu disse, excepcional, né, da prova ilícita. Também lembro aqui que é possível a gente expurgar essa ilicitude da prova, que são aquelas situações, por exemplo, de descoberta inevitável ou de conseguir aquela prova por uma fonte absolutamente independente. Como exemplo aqui, a gente pode pensar numa situação em que aconteceu um sequestro, a Polícia Civil está investigando, aí pega um sujeito que seria envolvido e o delegado solicita uma interceptação telefônica. Então, um dos policiais envolvidos, né, interroga esse sujeito que possivelmente tinha envolvimento com o fato criminoso e tortura o sujeito e consegue a informação de onde estaria a vítima. Mas o delegado, por uma fonte ilícita, né, pediu interceptação, foi deferida e tal, também descobre onde a vítima está.
Então, notem, a gente tem duas fontes daquela informação. Uma fonte é ilícita, mas a outra é lícita. E isso faz com que a gente expurgue a ilicitude, porque tem uma fonte absolutamente independente. Na sequência, nós vamos ter aqui os princípios ligados à prova. Primeiro princípio aqui é o princípio do contraditório, que é a ideia que toda a prova produzida por uma parte, ela vai poder ser contraditada pela parte contrária, ou seja, é o direito de rebater, inclusive aqui produzir outras provas em sentido contrário. Comunhão. Aqui a gente tem que lembrar que a prova é a prova para o processo. A gente não tem a prova da defesa e da acusação, e a prova da defesa só a defesa pode usar, a prova da acusação só a acusação pode usar. O exemplo mais clássico é quando a gente fala em prova testemunhal. Eu posso ter a defesa arrolando uma testemunha que na hora do seu depoimento só produz prova para condenar o sujeito. E tudo bem. Eu não posso alegar que porque foi uma testemunha arrolada pela defesa, a acusação não vai poder usar o que ela disse. Não, a prova é a prova do processo. Por isso, o princípio da comunhão. Depois, o princípio da oralidade, que é a ideia que a gente vai produzir a prova testemunhal toda em audiência de forma oral. Então, não se admite de regra a juntada de uma declaração por escrito da testemunha, a gente vai precisar ouvir ela judicialmente. Quarto princípio é o da publicidade, as provas elas não são sigilosas, elas têm que ser publicizadas, justamente para o exercício do contraditório. A ideia de autorresponsabilidade das partes, lembrando, né, a gente pode produzir prova até o final da instrução. Terminada a instrução foi a minha possibilidade de produzir prova. E aí, se eu não produzir prova, como eu disse, foi. E perdi a oportunidade. Por isso, a noção de autorresponsabilidade é tão importante na parte probatória. É entender que tem um momento certo para produzir a prova e se eu deixar esse momento passar, perdi a minha chance. E o último princípio que nós temos aqui é o princípio da não autoincriminação, também chamado de nemo tenetur sedetegere. A ideia aqui é que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Todo mundo, né, inclusive senso comum aqui tem uma noção desse princípio, e é a ideia que a gente não é obrigado, enquanto parte, a juntar todas as provas, todas as informações que se tem. Eu vou produzir a prova conforme o que me for conveniente, no sentido que o acusado, ele não está obrigado a falar tudo que ele sabe, ele não está obrigado aqui a confessar. Se ele quiser usar o direito ao silêncio, ele pode, justamente como corolário desse princípio. É por isso que as pessoas não são obrigadas a fazer o etilômetro, não são obrigadas a deixar o perito colher o sangue lá para fazer o exame toxicológico, enfim. Isso tem raiz lá na Constituição Federal. Seguindo aí, na sequência, nós vamos ter as provas em espécie. A primeira delas, e aqui eu estou seguindo mais ou menos a ordem posta no Código de Processo Penal, é o exame de corpo de delito. Nós tivemos, em relação ao exame de corpo de delito, uma série de modificações relativamente recentes, né? E com um pacote anticrime que veio no finalzinho de 2019. Dentre as alterações que nós tivemos foi a instauração da cadeia de custódia, que é o quê? É uma preocupação que todo mundo que assiste série criminal tem já essa noção de isolar o local do crime para que não haja contaminação. Quem faz a coleta da prova faz a coleta da forma certa, né? Então, com luva, com equipamento de proteção para não contaminar. Coleta e armazena no local adequado, então lacra o recipiente, identifica. O transporte também tem que ser adequado, pensando aí na questão de temperatura e tal. O armazenamento da mesma forma. E depois, quem for manipular, vai abrir a embalagem, vai manipular o que tem que manipular, vai colocar numa embalagem nova
e vai etiquetar ali, explicando, né, colocando quem manipulou, em que data, por quê, que permite que a gente faça todo o rastreio de por onde essa prova passou, garantindo então a integridade e a confiabilidade dessa prova. A cadeia de custódia, como eu disse, é uma preocupação extremamente recente no Brasil e é uma preocupação que veio em virtude de uma série de anulações de processos, justamente por contaminação da prova. Pense assim, o jornalista entrou no local do crime para fazer foto daquele incidente, e aí a gente já teve uma contaminação. A pessoa que foi lá recolher, o perito, enfim, quem fez o recolhimento da prova não fez da forma adequada, a prova foi armazenada fora da temperatura, enfim. E aí a gente tinha uma série de contaminações cruzadas que acabava inutilizando a prova. Quanto ao exame de corpo de delito, um outro ponto que eu considero extremamente essencial para a defesa é lembrar que toda a infração que deixa vestígio precisa de exame pericial. Então, se eu tiver uma alegação aí de lesão corporal, por exemplo, eu preciso do corpo de delito. Esse corpo de delito ele pode ser direto ou indireto, mas eu preciso dele. Se eu não tiver corpo de delito, eu não tenho como justificar uma condenação quando eu falo em infração penal que deixa vestígios. Repito, porque isso é extremamente importante. O corpo de delito direto é o mais comum, que é aquele que a pessoa ou o objeto é conduzido até o departamento médico legal e lá um perito do estado faz essa análise. E quando nós falamos em corpo de delito indireto, a gente tem algumas opções. Eu posso ter tanto alguém fora da perícia oficial que fez a análise aí, e aí eu submeto os documentos ao perito oficial, quanto eu posso ter a utilização de prova testemunhal. Aqui vamos citar um exemplo das duas situações para que fique claro para você. Primeira situação, imagine uma criança que foi para o dentista na escola, o dentista viu um negócio estranho na boca da criança, vai lá, coleta o material e manda para um laboratório. E se descobre depois que esse negócio estranho, na verdade, era um material biológico que continha sêmen. Então, esse documento que foi elaborado de forma privada vai ser remetido para o departamento médico legal para que o perito oficial faça o laudo em cima da documentação que já foi produzida. Segunda hipótese, por algum motivo que não simplesmente desídia, né? Vamos imaginar que seja por uma habilidade especial do investigado, do acusado, a prova sumiu. O corpo de delito que devia ser periciado sumiu. E aí a gente pode pensar numa pessoa que teria sido morta, mas que a gente não encontra o corpo. Só que aí eu tenho testemunha que diz, olha, eu vi a pessoa, eu vi o corpo morto, eu vi sendo jogada para os porcos, eu vi sendo incinerada, enfim. Então a gente usa a prova testemunhal para a partir dela conseguir meio que reconstituir esse exame de corpo de delito. Note, é porque a gente não tem a materialidade aí, a gente usa então o corpo de delito indireto. Simplesmente se eu deixei o prazo passar sem fazer, eu não posso alegar isso para justificar a prova testemunhal. A prova testemunhal, nesses casos, é exceção e não a regra. Depois disso, aqui, só frisando, tá? Eu estou simplificando essa parte de corpo de delito porque o Código de Processo Penal ele tem uma normatização bem extensa. Aqui se admite o exame grafotécnico, então o exame de letras, é possível comparar as letras, ele vai falar sobre exumação, ele vai falar sobre a questão de incêndio, então tem uma normatização bem extensa e eu estou frisando no que eu considero de fato essencial para a prova. O segundo ponto, então, em relação ao interrogatório. Quando nós falamos em interrogatório, hoje é pacífico que ele é tanto meio de prova quanto meio de defesa. Por que isso? Porque até 2008 o interrogatório era o primeiro ato
da instrução processual. Então, não permitia que o acusado rebatesse tudo que tinha sido produzido durante a instrução. Hoje, o interrogatório é o último ato da instrução e ele permite que o acusado rebata tudo. Por isso, além de meio de prova, hoje o interrogatório é também considerado meio de defesa. Por jurisprudência do STF, hoje também é pacífico que a pessoa não é obrigada a ir para o seu interrogatório. Então, não cabe condução coercitiva para interrogar alguém, justamente porque a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma. Então, se eu posso ficar em silêncio, eu posso também não ir para o interrogatório. Um segundo ponto relevante em relação à jurisprudência é em relação ao silêncio parcial. Se discutiu jurisprudencialmente bastante isso, e hoje a jurisprudência majoritária entende que o interrogatório, assim como eu posso usar o direito ao silêncio e não falar nada, eu posso também usar o silêncio parcial, que é responder algumas perguntas e outras não responder. Essa é uma questão atual e que eu considero bem importante aí, pensando na atuação da defesa. Depois nós temos a questão do ofendido, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre a vítima. Se o acusado, no seu interrogatório, ele não é obrigado a ir, é completamente diferente a posição jurisprudencial em relação à vítima. Tá? A vítima é obrigada a ir. Se a vítima não for, ela pode ser sim conduzida coercitivamente. A vítima, diferente do acusado, ela tem a obrigação de falar a verdade, né? Se ela não falar a verdade, ela pode ser acionada criminalmente aí por uma série de crimes, não só por falsidade em relação ao seu depoimento, mas também por ter provocado a instauração do expediente criminal e que ela sabe ser falso. Então, a gente pode pensar no crime de denunciação caluniosa, no crime de calúnia, além do falso testemunho. Depois, então, em relação às testemunhas, elas também têm a obrigação de comparecer. Se for uma testemunha que pode se complicar, ela pode usar o direito ao silêncio, justificando com o princípio probatório que a gente viu, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Já vi isso acontecer na prática várias vezes e é uma situação bem curiosa, porque isso tira a credibilidade daquela testemunha. Tu vê que ela tem um envolvimento direto, né? Ela tá usando o direito ao silêncio justamente porque ela pode ser acusada em relação àquele fato. E a testemunha, ela pode ser acionada criminalmente tanto quando ela mente, que aí é o falso testemunho clássico, mas ela também pode responder por falso testemunho quando ela não fala tudo que ela sabe, que é o calar a verdade. Depois, aqui a gente tem, seguindo na nossa lista de provas em espécie, a gente tem o reconhecimento de pessoas e de coisas. Quando a gente fala em reconhecimento de pessoas, a gente também tem uma série de situações atuais envolvendo a jurisprudência do STJ, porque muitas condenações se basearam só no reconhecimento de pessoas e no reconhecimento de pessoas feito de forma inadequada. Se a gente for para o Código de Processo Penal, tem um único artigo que vai falar sobre reconhecimento de coisas e de pessoas, que é o artigo 226. Esse artigo estipula ali um procedimento, né, que vai dizer que quem foi lá para fazer o reconhecimento vai começar narrando as características, né, seja do indivíduo, seja do objeto, e depois disso, se for um reconhecimento de pessoas, a gente vai colocar pessoas parecidas perto uma da outra, e aí quem foi lá para fazer o reconhecimento vai apontar, é o número 1, é o número 2, e disso tudo se lavra um auto, testemunha assina, quem fez o reconhecimento assina. Acontece que na prática, a Polícia Civil costuma usar o álbum de suspeitos e fazer um reconhecimento por fotografia e não o reconhecimento conforme o que estipula o Código de Processo Penal. E aí também por isso está acontecendo essa série de anulações e a jurisprudência do STJ tem reconhecido as anulações, né, em sede de recurso
e determinado, então, a absolvição por insuficiência de provas. Isso é tão sério que gerou uma cartilha do CNJ justamente para orientar o passo a passo de como fazer um reconhecimento de pessoas de uma forma que gere credibilidade e que não induza aquela testemunha, aquela vítima, enfim, aquela pessoa que vai fazer o reconhecimento a se sentir pressionada e acabar procedendo aí um reconhecimento indevido do sujeito. O reconhecimento de coisas é feito nos mesmos padrões, né? A pessoa também narra aí características do objeto e depois faz propriamente o reconhecimento. Eu diria que essa é uma daquelas provas em espécie que de fato tem chance aqui de ser questionada pela movimentação jurisprudencial que isso tem gerado. Depois nós temos a questão dos indícios. Indício não é prova, é aquela circunstância que dá a entender que, então pensa assim, se eu fui acusado de homicídio na cidade de Caxias do Sul, que aconteceu no dia 1º de janeiro, e eu junto um comprovante de hotel da Bahia, do mesmo dia, né, do dia 1º de janeiro, aparentemente eu não cometi o fato. Então é um indício, não prova cabalmente, né, mas é um indício que eu não cometi o fato. Por último, então, nós temos a busca e apreensão. A busca e apreensão aqui, ela pode ser tanto pessoal quanto domiciliar. Quando a gente fala em busca e apreensão pessoal, ela tem que ter fundadas suspeitas. Então, a polícia não pode abordar, revistar, fazer busca pessoal em qualquer pessoa. A busca pessoal, ela precisa ter um motivo, e por isso a questão das fundadas suspeitas, que também é uma questão muito analisada pela jurisprudência recentemente. E a busca e apreensão domiciliar, essa de regra, né, a gente precisa aí do mandado judicial sendo expedido previamente. Também é uma questão que a jurisprudência dos tribunais superiores tem se manifestado muito recentemente, e o STF tem uma decisão bem paradigmática que reconhece que é possível, se nós tivermos aí uma motivação anterior que torna legítima, fazer o ingresso em residência. Agora, se eu não tiver uma motivação anterior legítima, não é possível eu fazer o ingresso em residência, mesmo tendo encontrado nessa residência uma situação de crime permanente. Então, pense aí uma situação envolvendo uma casa que dentro dela a gente tem droga. É necessário, segundo a jurisprudência majoritária do STF, que antes da polícia militar entrar nessa casa, haja algo que autorize essa entrada. Então, lembrando, esse algo é conforme o que determina a Constituição. Casa é asilo inviolável, e aí eu vou ter as exceções constitucionais, né? Cumprir mandado, se for o caso, situação de flagrância, que é o que a gente mais usa aqui, prestar socorro, enfim. A situação de flagrância, ela tem que ser caracterizada antes. Então, se eu sentir, por exemplo, que era o exemplo que a gente citava muito antes, né? Se eu sentir cheiro de maconha. Hoje, como nós temos o reconhecimento que posse de drogas, quando envolver especificamente maconha, não é mais criminalizada, aí isso já fica difícil. Agora, imaginar alguém que a polícia militar, por exemplo, vê fazendo a venda lá no corredor, na porta de casa da droga, e a pessoa entra na residência, aí seria possível justificar uma situação de flagrância. Volto a repetir, esse elemento tem que ser prévio, ou seja, tem que ser antes do ingresso na residência, caso contrário, a gente vai ter aqui prova ilícita sendo produzida. Com isso, a gente encerra essa aula sobre provas. Eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!